today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, seguinte, eu vou fazer com vocês agora uma série de videoaulas. Eu quero ver se eu faço com vocês 4 videoaulas para a gente abordar um assunto extremamente importante na física, que é o que nós chamamos de leis de Newton. Então eu quero gravar 4 videoaulas com vocês. Eu quero gravar com vocês uma videoaula para a gente falar, para a gente definir o conceito de força, e mais 3 videoaulas para a gente definir o que são as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Por que eu estou dando tanta importância a essas leis de Newton e por que eu estou falando especificamente sobre o conceito de força? Porque é impossível eu estudar física sem compreender as leis de Newton. E é impossível eu falar sobre as leis de Newton sem entender o conceito de força. Então a primeira coisa que eu quero definir com vocês é sobre o conceito de força, e eu quero começar isso respondendo algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu quero definir com vocês, que eu quero responder para vocês, é qual a definição de força? Como que eu vou definir o conceito de força? Acho que uma coisa é muito importante que a gente entenda, que as forças, de uma maneira geral, elas estão muito enraizadas no nosso cotidiano. Praticamente tudo que a gente faz leva em consideração o conceito de força. Então, quando a gente fala, por exemplo, no conceito de força, imediatamente começo a pensar num puxão, eu imagino um empurrão, eu posso imaginar, por exemplo, 2 boxeadores trocando socos, eu posso imaginar, por exemplo, um ímã atraindo pedaços de ferro, eu posso imaginar, por exemplo, uma bola sendo atraída em direção ao centro da Terra pela força gravitacional. Então, tudo que a gente faz no nosso cotidiano hoje em dia está muito relacionado ao conceito de força. Então, mas a questão é, qual é a definição de força? Como que eu posso definir o conceito de força? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando nós falamos sobre o conceito de força, força nada mais, nada menos é do que uma interação entre 2 ou mais corpos. O que isso significa? Significa o seguinte, que toda vez que eu tenho 2 corpos interagindo, significa dizer que entre esses corpos eu tenho uma interação, eu tenho a aplicação de uma força. Então a força, ela nada mais, nada menos é do que uma interação entre 2 ou mais corpos. E quando eu falo em interação, o que eu posso imaginar? Eu posso imaginar, por exemplo, o contato físico entre 2 corpos. Eu posso imaginar, por exemplo, um ímã atraindo pedaços de ferro, pedaços de prego. Eu posso imaginar, por exemplo, a Lua sendo atraída pela Terra, o que faz com que a Lua, por exemplo, não saia da órbita da Terra. Então, ou seja, quando nós imaginamos, quando nós relacionamos o conceito de força, eu tenho que levar em consideração o seguinte, que o conceito de força nada mais, nada menos é do que uma interação entre 2 ou mais corpos. Ou seja, se está havendo uma interação entre esses corpos, significa dizer que há o conceito de força. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar com relação a esse conceito de força, que nada mais é do que uma interação entre 2 ou mais corpos, é que a força ela tem algumas consequências, né? Dentre essas consequências, o que a força pode provocar? Então, quando a gente analisa o conceito de força, a gente tem que pensar o seguinte, que a força ela pode provocar alguns fenômenos, né? E uma das coisas que a força pode provocar é uma alteração no estado de movimento. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu tenho um determinado corpo em repouso e eu aplico uma força sobre esse objeto ele vai sair do estado de repouso e vai entrar no estado de movimento. Isso vale para o contrário também. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto que está em movimento, se eu quero parar esse objeto, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar uma força sobre esse objeto para poder parar ele. Então, ou seja, o que a força pode provocar? A força ela pode provocar uma alteração no estado de movimento. Ou seja, ela pode fazer com que um objeto em repouso entre em movimento ou pode fazer com que um objeto em movimento entre em repouso. Além da alteração do estado de movimento, a força ela também pode provocar uma deformação. Por exemplo, eu posso pegar uma mola,
né, distendida de uma maneira geral, e aplicar uma força sobre essa mola. Quando eu aplico uma força sobre a mola, o que eu estou fazendo? Eu estou deformando a mola. Então a força aplicada sobre todo e qualquer objeto, ela também pode provocar o que nós chamamos de deformação. Além de deformação e alteração no estado de movimento, a força ela pode provocar uma situação de equilíbrio. Beleza? O que é essa situação de equilíbrio? É quando eu pego um determinado objeto e mantenho esse objeto parado numa determinada posição. Então, por exemplo, uma moça que está segurando um peso, por exemplo, o que ela está fazendo? Ela está provocando nesse peso uma situação de equilíbrio. Beleza? Então, ou seja, a força, que é uma interação entre dois ou mais corpos, ela vai sempre ter algumas consequências, ela sempre vai provocar algumas situações. Ela pode provocar uma alteração no estado de movimento, uma deformação ou uma situação de equilíbrio, tá? Pessoal, quando a gente fala sobre o conceito de força, né, acho que é importante a gente definir também duas coisas. Que as forças, de uma maneira geral, elas podem ser classificadas em dois grupos. Eu posso classificar as forças em forças de contato, ou posso classificar as forças como sendo forças de campo. O que eu defino como sendo forças de contato? As forças de contato são aqueles tipos de força que existem por meio do contato físico direto entre os corpos. Então, ou seja, toda vez que eu tenho uma interação entre dois ou mais corpos e essa interação ocorre por meio do contato direto, então a gente diz que essas forças são forças de quê? De contato. E nisso eu posso citar dois exemplos. Eu posso citar, por exemplo, uma pessoa que empurra um determinado carro. Então, ou seja, para uma pessoa fazer um determinado carro andar, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa entrar em contato com o carro. Quando ela entra em contato com o carro e a pessoa estão trocando forças que nós chamamos de forças de contato. A mesma coisa acontece quando eu tenho dois boxeadores. Aqui eu tenho o Mike Tyson e o Holyfield, por exemplo. Quando os dois boxeadores estão se socando, o que está acontecendo? Está havendo uma troca de forças de contato entre os dois boxeadores. Então, além de forças de contato, eu posso definir também o que nós chamamos de força de campo. O que são forças de campo? As forças de campo são aquelas forças que não existem por meio do contato físico direto entre os corpos. Duas ou mais forças vão ser chamadas de forças de campo quando essas forças atuarem à distância, ou seja, sem a necessidade do contato físico entre os corpos. Entre essas forças de campo, eu posso citar três tipos de forças de campo. Quais são essas forças de campo? Eu posso citar a força elétrica como sendo uma força de campo. Eu posso citar a força gravitacional como sendo uma outra força de campo. E eu posso citar a força magnética como sendo força de campo. Então, ou seja, a gente pode classificar as forças em dois grandes grupos, em forças de contato, que são aquelas que existem por meio do contato físico direto entre os corpos, e em forças de campo, que são aquelas que não exigem o contato físico direto entre os corpos, são forças que atuam à distância. E essas forças de campo, eu tenho a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. Belezinha? Pessoal, uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante que a gente fale é o seguinte. A força, ela é algo invisível. A força é algo que eu não consigo ver. Eu não consigo ver a força, eu consigo sentir a aplicação da força. Seja ela por meio do contato físico direto entre os corpos, ou seja através de uma força de campo. Eu consigo perceber a presença dessa força, mas eu não consigo ver a força. Certo? Então, para a gente estudar a força, o que a gente precisa fazer? A gente precisa representar a força. Como que nós representamos a força? Para a gente representar a força, para nós podermos representar a força de uma maneira bem clara, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que a força ela é uma grandeza puramente vetorial. O que significa dizer que a força é uma grandeza puramente vetorial? Significa dizer que para ela ficar bem representada, eu preciso falar qual que é a intensidade, qual que é a direção e qual que é o sentido de aplicação dessa força, seja ela de contato ou de campo.
O que é a intensidade dessa força? A intensidade, ela é o módulo mais a unidade de medida. O que é um módulo? O módulo é o valor da força, é o quanto vale a força. E a direção pode ser uma direção horizontal, pode ser uma direção vertical, ou pode ser uma direção oblíqua. Então, quando a gente fala na força, a gente precisa de alguma forma representar ela. E como ela é uma grandeza vetorial, para ela ficar bem caracterizada, para ficar bem claro a direção e a aplicação dessa força, a gente precisa falar qual que é a intensidade, qual que é a direção e qual que é o sentido. Então, para a gente poder representar essa força, a gente vai representar essa força sempre como sendo o quê? Um segmento de reta orientado. Beleza? Deixa eu só melhorar essa setinha aqui. Então, isso aqui representa, por exemplo, uma força F, que é um vetor, que tem um módulo, por exemplo, uma intensidade de 10 newtons. O que eu estou falando aqui? Eu estou representando um vetor força que tem uma intensidade de 10 newtons, uma direção horizontal e um sentido da esquerda para a direita. Poderia representar uma outra força de direção vertical, sentido de cima para baixo e intensidade F igual a, por exemplo, 5 newtons. Poderia representar dessa forma. Tá? Se você não lembra o que é uma grandeza vetorial ou não assistiu a videoaula sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais, eu vou deixar aqui como link sugerido para você acessar essa videoaula em um momento futuro ou agora, se você quiser. Tá? Então, a gente precisa representar essa força. Como que a gente representa essa força? Como sendo uma grandeza vetorial, ou seja, como algo que tem intensidade, direção e sentido. Belezinha? Pessoal, e é o seguinte, quando a gente fala sobre a grandeza força, né, eu tenho que falar, por exemplo, qual que é a unidade de força. Beleza? Então, se eu estou falando que força é uma grandeza vetorial que tem intensidade, direção e sentido, eu preciso falar qual que é a intensidade dessa força, qual que é a unidade dessa força. Quando eu falo na intensidade, eu tenho que dar o módulo mais a unidade de medida. Então, normalmente, as unidades de medida de força no sistema internacional, a unidade de medida de força ela é sempre dada em newtons, beleza? Que é uma homenagem ao físico Isaac Newton, que fez as principais contribuições, fez grandes contribuições na física. Então, a unidade de força no sistema internacional é o newton. Beleza? Então a gente vai trabalhar sempre com isso. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre o módulo de uma força, o módulo desse vetor força pode ser, por exemplo, 10 newtons. Pode ser, por exemplo, uma força de 100 newtons. O que eu estou falando aqui? Eu estou dando a intensidade do meu vetor força. O que eu estou falando? Que o módulo desse vetor força vale 10 newtons, a unidade de medida, mais o valor numérico, que é o módulo, né? E outra coisa, quando a gente fala sobre unidade de força, dentro da engenharia a gente tem uma outra unidade de medida que é o que a gente chama de unidade prática, que é o quilograma-força. Tá? Então a gente tem uma relação muito importante que é o KGF. O KGF ele representa o quilograma-força. O que você precisa saber a respeito do quilograma-força? Você precisa saber o seguinte, que 1 quilograma-força ele equivale a 10 newtons. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma força que equivale a 3 kgf, ou 3 kg-força, eu tenho no sistema internacional uma força que vale quanto? 30 newtons. Ou seja, não, Davidson, eu não quero saber a minha medida no sistema internacional. Eu tenho uma força que foi dada que vale 100 newtons, eu quero saber quanto que isso vale em unidade prática, quanto que isso vale em quilograma-força. Então, ou seja, se 1 quilograma-força equivale a 10 newtons, então 100 newtons equivale a quantos quilogramas-força? Equivale a 10 kgf, que é 10 quilogramas-forças. Então, a gente vai trabalhar sempre com duas unidades de medida. A unidade de medida no sistema internacional, que é o newton, ou podemos trabalhar com uma unidade prática que a gente chama de KGF. Para isso, você precisa saber, para converter de uma unidade de medida para outra, você precisa fazer o quê? Passar de KGF para newtons ou de newtons para KGF. Então, você precisa saber que 1 KGF equivale a quanto? A 10 newtons. Pessoal,
para a gente finalizar os nossos estudos sobre o conceito de força sobre força, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é o que nós chamamos de resultante das forças. O que é a resultante das forças? Presta atenção, quando a gente fala sobre as forças que atuam sobre um determinado objeto, acho que é importante a gente entender que sobre um objeto eu tenho pelo menos, no mínimo, duas forças que atuam sobre esse objeto. Beleza? A resultante das forças, ela equivale ao somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um determinado ponto material, tem aqui um ponto material qualquer, e sobre esse ponto material eu tenho a atuação de três forças, a força resultante que atua sobre esse objeto equivale ao somatório de todas as forças que atuam sobre ele. Beleza? Então, se eu quero representar a força resultante atuante sobre um objeto, basta eu fazer o quê? Eu somar todas essas forças. E lembrando, tá, de uma coisa extremamente importante. A força, ela é uma grandeza vetorial. O que significa eu dizer que a força é uma grandeza vetorial? Significa dizer que para ela ficar bem caracterizada, eu tenho que dar o módulo, a intensidade, a direção e o sentido. Então, ou seja, a força resultante que atua sobre um determinado corpo, ela vai ser também uma grandeza vetorial. E se eu quero determinar essa força resultante, eu tenho que levar em consideração qualquer um daqueles casos particulares que a gente estuda lá em vetores. Tá? Lembrando que quando a gente pega os casos particulares lá de vetores, se eu tenho um sistema que é formado por vários vetores, esses vários vetores eles têm que ser resumidos em dois vetores. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema que tem três vetores. Se eu quero encontrar a força resultante atuante sobre essa partícula, onde eu tenho três forças, eu tenho que transformar essas três forças em um sistema que tem somente o quê? Dois vetores forças. E quando esse sistema cai, quando eu simplifico essas três forças em dois vetores força, eu vou cair em 5 casos particulares, ou seja, esses três vetores que viraram 2, eles vão cair em um daqueles 5 casos que a gente tem lá em vetores, que eu aconselho você a estudar lá novamente na nossa videoaula sobre vetores. Então eu posso simplificar esse sistema em um sistema onde eu tenho dois vetores que formam um ângulo de 0 graus, formam um ângulo de 180 graus, formam um ângulo de 90 graus, formam um ângulo alfa qualquer, certo? Ou formam um ângulo alfa de 120 graus. Beleza? Então, quando eu pego um sistema que tem N vetores, se eu quero encontrar o meu vetor resultante, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que simplificar esse vetor, esse sistema. Fazer com que esse sistema tenha somente o quê? 2 vetores. Quando eu simplifico, esses 2 vetores, obrigatoriamente, eles vão cair num desses 5 casos particulares, certo? Se você quer entender como que funciona esses 5 casos particulares, vai lá para a nossa videoaula sobre vetores, que você vai entender isso perfeitamente, tá? Então, pessoal, estou encerrando aqui essa primeira parte das leis de Newton, que é a definição do conceito de força. Espero que tenha ficado bem claro esse conceito de força. Na próxima videoaula eu quero falar com vocês a respeito da primeira lei de Newton, tá? Que é a lei que trata da situação de equilíbrio entre os corpos, onde eu tenho a resultante das forças igual a quanto? Igual a 0. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e até mais. Até a próxima videoaula. Tchau! Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.